Até que ponto temos o destino comandando as nossas vidas? Até onde o livre-arbítrio nos permite escolher e decidir? É possível prever o destino? E no quadro Qual é a Boa Nova, vamos refletir sobre o Evangelho com base na série The Chosen, Os Escolhidos. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Conexões, conectando ciência, filosofia, fé, astrologia com você. E hoje com o tema Destino e Livre-Arbítrio. Boa noite, Moni. Boa noite, Sônia. Boa noite, Daniele. Vamos chegando. E aí já vão pensando o que vocês acham, hein, de destino e livre-arbítrio. Trouxe aqui para vocês alguns tópicos para a gente poder refletir sobre isso. E a gente vai sair daqui talvez não com muitas certezas, mas com bastante questões, levantamentos, né, ideias, insights, quem sabe. Vamos refletir um pouco sobre isso, né? Até onde vai? Até onde vai a nossa capacidade de escolha, de decisão? Né? Existe isso? Não existe? Somos atores representando apenas? Outro dia eu vi, antes da gente começar, enquanto o pessoal chega, eu vou falar aqui, que eu lembrei. Não tá no roteiro, então eu já vou falar. Outro dia eu vi o André Trigueiro, eu acho, falando sobre isso. Ele dizia... Eu imagino como um teatro, onde existe lá o roteiro, né, as falas, mas os atores podem improvisar, eles podem fazer alguma coisa diferente ali, né, no meio daquela história. Decidem, têm o poder de escolha da interpretação, do tom de voz. Enfim, né, nós temos também essa permissão para nos adaptarmos e vamos vivendo. Esse é o barato da vida, né? Então vamos começar, para não ficar muito longo aqui a minha introdução, não ficar longa, né? Voltando, né, vamos nos preparar. Até que ponto o destino comanda nossas vidas? Até onde o livre-arbítrio nos permite escolher e decidir? Será possível prever o destino? O que vocês acham? Está tudo ali certo ou alguns pontos? Será que a gente tem direito a saber alguma coisa e de que forma? Né? E no quadro Qual é a Boa Nova, vamos refletir um pouco sobre o Evangelho com base na série The Chosen, Os Escolhidos. Então, vamos começar. Primeiro, para a gente ter aí uma introdução, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de budismo, baseado aqui num bate-papo de um vídeo que eu assisti do Cortella com a Monja Coen. Eles dizem o seguinte, o Cortella fala que existem duas concepções sobre isso, destino e livre-arbítrio, né? Determinismo, fatalidade. Ele diz que na concepção mais trágica da vida greco-romana, aquela da mitologia, aquela ideia, os deuses é que mandam em tudo e a gente só obedece. Essa é um pouco distante da gente, a menos que a gente estude um pouquinho, né, se interesse por isso. Meu caso que agora estou começando a me interessar através da... Quer dizer, eu já tinha interesse, mas era meio perdida, assim, não sabe por onde começar? Não sabia. E agora na astrologia eu tenho conseguido entender um pouquinho de mitologia porque tem essa relação. Então, para quem estuda fica mais fácil, mas para quem não estuda não tem esse entendimento. É uma visão mais assim, que não faz muito sentido, mas faz sentido lá dentro dos arquétipos, das histórias, sabe? Aquela coisa do, lá no fundo, você pegar a essência da história, né? Então, dentro dessa mitologia, dessa cultura, concepção greco-romana, os deuses decidem e eu lamento. Ou você agrada aos deuses, ou eles te perseguem e eles acabam com você. Então não é escolha, essa é uma noção de destino e fatalidade. Então nessa concepção a vida é trágica. Já na concepção que nós temos o entendimento, mesmo que não sejamos de religiões cristãs, né? Porque aqui a nossa live é aberta a todos. Então mesmo que não seja de uma religião cristã, a gente tem um contato, né? Porque nós estamos, graças a Deus, estamos num país que tem a oportunidade da gente professar, embora ainda com muito preconceito, com muita dificuldade, é uma questão, a gente sabe que existe isso, mas de uma maneira geral, todos nós podemos professar, né, a nossa fé, aquilo que a gente tem direito, e não somos obrigados a seguir uma só, né, uma religião. A gente pode pegar assim um pouquinho de cada, né, é igual a mim, eu sou espírita, mas eu gosto de ter conhecimento de outras religiões, eu gosto muito de astrologia, que não está dentro do espiritismo, mas eu tenho interesse, tenho essa liberdade de poder escolher, né, estudar e divulgar. Diferente de outros países. Então vamos olhar também um pouquinho para essa bênção que nós temos, né? Em alguns países, não. Você tem que seguir aquela determinada religião.
né? Tem uma ou duas no máximo, enfim. Não trouxe isso aqui no roteiro para ter algo assim bem certinho para vocês, mas a gente sabe, né, que tem países aí que são muito rígidos com isso, com a cultura, com a religião, e a pessoa não pode, né, mudar ali. Tá tudo muito junto. A lei, né, civil, a lei política, tá junto com a lei da religião, então você não pode. Enfim, né, depois disso tudo aí, dizendo justamente que a gente vem dessa cultura, digamos assim, né, da religião judaico-cristã, e Cortella coloca, né, que nessa concepção a gente tem a escolha. Já para começar, e quem não lembra, né, Adão e Eva, eles têm opção. Deus diz que não é para comer a maçã, mas eles vão lá e eles comem. E eles comeram, por quê? Foi uma escolha deles. Eles não eram obrigados, na verdade não era nem para comer, e comeram, né? Então, eles fizeram aquilo porque eles quiseram, foi uma opção deles. E assim eles escolheram. Então, nessa concepção, a vida ela não é trágica, ela é dramática. E aí você vai ter esse poder de escolha, né? Escolher o bem é uma virtude, porque você pode escolher o mal, você pode escolher ter uma ação incorreta, uma atitude que não deve. Então, a gente vai analisar, e quando eu procuro enfatizar, né, crescer com as minhas virtudes, né, praticar o bem, é um mérito meu. Então, no budismo, se entende que nada é fixo. Tudo é impermanente e as nossas escolhas e vícios têm consequências. Então não tem muito essa visão de bem ou mal, é claro que existe, né? Mas assim, a gente é muito assim, bem ou mal, certo ou errado, muito mais rígido. No budismo já é uma concepção assim mais aberta, você escolhe e aí depois tem as consequências. Então, o céu e o inferno ele também são temporários dentro de você com base nas suas atitudes e pensamentos. Se você faz uma coisa boa, você entra num estado de plenitude, de alegria, de felicidade, de paz interior. Se você pratica um ato ruim, você vai gerar, vamos supor, eu não me sinto mal, eu tô de boa com essa coisa errada que eu fiz, porque eu nem tenho, às vezes, esse conhecimento, né? Não caiu a ficha ainda de que eu tô fazendo algo errado. Mas isso vai trazer consequências, vai gerar esse ato errado, vai gerar situações adversas na sua vida, e você vai passar por um tanto de sofrimento, se não for naquele momento exato, no futuro. Que é aquilo, né? Colheu, plantou. Opa, plantou, colheu. A gente colhe o que planta. Então, isso independente da religião, da ideia que a gente tem. A gente sempre fala, né? Tudo volta. Então, mesmo que você ache, não, eu vou fazer isso aqui, eu seguro a onda, porque eu acho que tá certo, quer dizer que eu posso fazer isso, livre-arbítrio, né? Vou fazer algo errado. Mas aquilo vai gerar uma situação adversa. Nem que depois de anos alguém, né, faça aquilo com você ou deixe de te ajudar por conta daquilo. Enfim, então, no budismo tem-se essa identidade fluida. Olha que coisa interessante. A gente às vezes fica muito preso, é importante, né, a gente se conhecer e ter noção da nossa essência. Mas também é interessante, é importante a gente saber que a vida ela muda o tempo todo e nós mudamos junto com ela. Então, no budismo tem-se uma identidade fluida, conforme a gente lê, a gente aprende, a gente se instrui, a gente conhece novas pessoas, a gente conversa, então a gente deixa um pouco da gente naquelas pessoas e as pessoas deixam um pouco em nós. A gente vai o tempo todo se transformando. No momento em que hoje eu sou de forma, se eu não estou vivendo uma vida automática, eu estou sempre buscando conhecimento e refletindo sobre isso na minha vida, eu hoje sou diferente já do que eu era semana passada, mês passado, ano passado, não sou a mesma pessoa. Posso ter mudado de ideia. Claro que isso varia, de acordo, tem pessoas que têm mais dificuldade de mudar do que outras, né? Depende da fase da vida, mas é super interessante, eu acho o maior barato, né? Você ter assim, você tá refrescando, né? Poxa, se fosse ano passado, eu faria, né? Teria uma atitude diferente com relação a isso, e hoje em dia, já com base no que eu sei, no que eu aprendi, eu tomo uma outra atitude. Vocês estão muito caladinhos, né? Me contem aí, se quiserem alguma coisa a respeito sobre isso que a gente está vendo até aqui, essas mudanças de comportamento, mudança de pensamento com base em filosofias, em estudos, em reflexões que a gente faz e que a gente troca com o outro. Boa noite, Nando. Então, nós temos essa ideia de que nós nos transformamos a todo momento, que é super interessante, que a gente não tem um eu permanente. Isso também é muito parecido com o espiritismo, por exemplo, que fala, é claro, isso vai depender de cada um, mas a lei do progresso.
né? Dentro do espiritismo, nós temos a ideia da lei do progresso, então nós não vamos, no máximo, vamos estagnar, mas a gente vai progredindo a cada tempo que passa, intelectualmente e moralmente. Então, o budismo ele traz que não existe um eu permanente e a vida é movimento e transformação. Podemos escolher os caminhos da virtude ou do vício. Então, nós podemos escolher. Todos nós estamos o tempo todo nos transformando. Isso é bem interessante, leve assim, quando você para e pensa, né, nessa impermanência da vida, porque às vezes a gente busca ter muito controle. Controlar a nossa vida, controlar o outro, controlar as atitudes do outro. Isso tudo acaba gerando muita ansiedade, muita angústia na gente. Quando a gente tenta soltar um pouco, e aí várias filosofias falam disso, né, do desapego. E não é você deixar de amar uma pessoa, você não se importar com ela. É você tentar desapegar de controlar, de se preocupar demais. Quando a gente tá assim, a gente tá em desequilíbrio, né? A gente precisa falar, opa, peraí, eu tô demais aqui. Né, e voltar mais pra gente. Então, isso é muito importante a gente estar sempre fazendo essa análise, porque acontece mesmo no dia a dia, né? Vamos supor, seu pai, sua mãe, enfim, alguém próximo a você precisa, por uma questão de saúde, talvez, precisa de você. Você começa a cuidar. Daqui a pouco, quando você vê, você tá cuidando demais e tem uma hora que você pensa, opa, peraí, né? Você já pode se cuidar sozinho, já não precisa mais tanto daquele apoio. É claro, dependendo da idade, dependendo da pessoa. Mas vocês estão entendendo o que é que eu tô falando, né? A gente deixar um pouquinho, cada um cuidar da sua vida, porque a gente precisa se ajudar, mas somos seres individuais, né? A nossa jornada aqui, ela é única, independente. A Moni está aqui contribuindo. O fato de nos conhecermos muda a nossa consciência e a forma de agirmos. Então, vamos mudando nossas atitudes e pensamentos. Perfeito, Moni, é isso mesmo, né? Quando a gente para, se observa os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a gente pode mudar. Porque enquanto a gente não se conhece, às vezes a gente... Já aconteceu com vocês? Olha só, estou saindo aqui do roteiro, assim que bom, né? Já aconteceu com vocês de alguém falar alguma coisa sobre vocês? Eu não tô falando algo ruim, não. Falar alguma coisa sobre você que você não tinha essa ideia, assim. Às vezes você... Ou no teu jeito de se expressar, de falar, um talento seu, alguma coisa que a pessoa vira e fala, mas você é assim, né? Aí você fala, isso? Eu não sabia, não. Às vezes acontece, né? Eu tô num momento em que eu tenho lembrado e percebido muitas coisas que amigos, principalmente amigos, me falam, enfim, né? Há anos eu penso assim, caramba, fulano me falava isso. E às vezes quando a pessoa te fala, você fala, não é assim não, né? E aí depois você vira e fala assim, caramba, tava certa a pessoa, né? Então, isso aqui, por exemplo, né, essa ideia, esse projeto aqui é uma ideia que um amigo sempre falava pra mim. Você tem que fazer alguma coisa assim. Eu falava, ai, não. Mas tudo bem que tinha uma outra... É aquela coisa da hora pra ser, né? Porque tinha um outro esquema. Hoje em dia eu tô totalmente equipada aqui. E na época que ele falava, eu não tinha nenhuma internet que prestasse. E agora eu tenho tudo aqui certinho. Todos os equipamentos. Então, também tenho tudo no seu tempo. Mas se vocês lembrarem de alguma coisa, não precisa também expor a vida, mas se quiser comentar, eu acho muito interessante isso, quando alguém vira para você e fala algo que você não estava percebendo. Então, é importante, eu acho que a gente tem essa troca, né? Outro dia eu vi um vídeo do Carpinejar em que ele falava sobre terapia, por exemplo, né? Às vezes na terapia, o terapeuta ele só te pergunta, na sua infância, o que aconteceu? E a partir daí, ele só vai te perguntando e você vai lembrando e vai falando. E à medida em que você escuta o que você está falando e vai elaborando na sua cabeça, às vezes você mesmo obtém essas respostas que você tanto busca e toma consciência de coisas que antes você não tinha, pelo fato de você estar ali fazendo aquela terapia. Às vezes isso acontece também com amigos. E é isso que eu tô querendo colocar aqui, né? Que às vezes eu tenho pensado muito nisso. E eu gosto muito de conversar por isso, porque às vezes quando você bota pra fora, expõe aquilo, elabora, aí você fala, é isso. Aí às vezes você tá, tipo, chateado e não sabe por quê. Quando você se expressa, você se dá conta. Às vezes você tá se sentindo meio perdido. Aí alguém começa a te perguntar, mas o que você gosta de fazer, né? O que você não gosta? Aí você começa a ter ideia. Quando a gente fica só aguardando pra gente, né, com esses sentimentos loucos, é mais difícil da gente ter esse entendimento.
Amone, verdade, porque às vezes nós não damos conta de como às vezes temos coisas boas em nós e também a melhorar exatamente. Não tô nem falando de coisa ruim, não, tô falando principalmente das coisas boas. Alguém vira e fala que a gente é muito bom em algo, que tem um talento. Ou também, assim, nem bom nem ruim. É uma ideia também de algumas outras religiões, né? Acho que do budismo mesmo que fala, e também tem uma astróloga que depois eu vou citar, que a gente tem que tirar um pouco dessa coisa de tudo, ou é bom ou é ruim, né? Às vezes só é. E a gente é que acaba enxergando de uma maneira positiva ou negativa. Então, às vezes alguém vira e fala pra você, você tal coisa, mas não necessariamente é algo ruim só sobre você. E aí você vai falar, pois é. Vou tentar trazer um exemplo. Você fala, poxa, eu queria muito emprego e eu não consigo um emprego. Aí a pessoa vira e fala, você quer um emprego? Mas você não tá nem procurando. Você tem um currículo? Aí você, não. Você falou para as pessoas que está procurando emprego? E você, não. Então você não quer um emprego, né? Como se fosse isso. Aí você fala, na verdade, sabe, você tá falando o que quer, mas você não tá ali procurando, né? Não tá agindo de verdade. Aí por que você... O que tá acontecendo ali entre o falar e o querer de verdade? Aí é isso, né? Você tem que tentar descobrir o motivo pelo qual você tá falando uma coisa e tá agindo de outra forma, o que tá te bloqueando e tudo isso aí, né? É muito autoconhecimento, muita terapia. A Sônia tá dizendo que só leva bronca das amigas. Olha, Sônia, eu não te dou bronca, hein? Eu já sou suave. Mas também falo, vamos movimentar, Sônia, vamos agir. O Nando, muitas vezes é um tranco para sairmos da zona de conforto. Exatamente. E aí, assim, os nossos amigos, eles nos conhecem e têm uma visão de fora. E é claro que isso a gente não pode generalizar, né? Cada pessoa tem um tipo de amizade, enfim. Mas, de um modo geral, eu acho muito positivo, porque os amigos viram e falam, né? Poxa, mas você é muito bom nisso, por que não tenta fazer tal coisa? Ou então, assim, poxa, sua vida tá parada. Mas vai dando umas dicas, assim. Mas é claro, tudo no nosso tempo. Às vezes a gente fica ouvindo as pessoas falando, mas ainda não é o nosso tempo. Mas estou compartilhando isso com vocês porque é um momento em que eu tenho vivido também, de virar e falar, caramba, tal amigo meu falou isso. Por quê? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse estágio aí, que aí vocês vão entender por que eu tô fazendo isso. Porque eu tô aqui nesse processo, tô compartilhando com vocês um processo aqui, nas lives que eu acompanho, tudo eu acabo trazendo. Então, para completar, né, e a gente finalizar essa parte do budismo, aí o que é fixo, né, na nossa vida, já que tudo é impermanente? Fixo é onde você nasceu, né, a sua família. Você não tem como mudar seu pai e sua mãe, né? Não tem como. Mas o que não é fixo, né? Às vezes alguma coisa no seu corpo você consegue até mudar. Outras coisas você não consegue. E aí você tem que aceitar. Então, o que você não consegue mudar, ok, é fixo. Mas existe, a maioria não é fixo, o que é a sua realidade, o seu pensamento. Você pode ser uma pessoa negativa durante anos e de repente, opa, acordei pra vida. E aí você se transforma, vira uma outra pessoa. E a gente tem esse exemplo aí de várias pessoas na história, tem aí os exemplos no Evangelho, enfim, né? A maneira como você enxerga o mundo, que você pode olhar para uma situação e se fazer de vítima, e meu Deus do céu, isso acontece comigo, ficar triste, nananã. Ou você pode tomar uma posição de senhor de si e olhar de uma outra maneira para aquela situação. Você pode ver o que você perdeu e você pode ver o que você ganhou com aquilo. Se alguma coisa de ruim acontecer, você pode enxergar ali algo de positivo numa situação. Então, agir diferente. Você pode, às vezes, se a sua família ela é de um jeito que você não concorda, fez coisas, né? E aí não só pai, mãe, mas de repente avós, bisavós, e você se envergonha daquilo, né? Assim, era em outro século, era outra cabeça. Você fala, nossa, mas será que isso tá aqui, né, chegando para mim de alguma forma através de uma vibração, de um DNA? Você pode corrigir, pegar aquilo, não, vou fazer o contrário, né? Eu vou pegar isso como uma bandeira, eu vou reaver isso, eu vou resolver, né? E aí você pode transformar, não é só porque a sua família durante várias gerações, às vezes essa questão, quem tem sobrenome, né, forte, enfim, a pessoa foi
aquela família foi através de gerações cultivando coisas erradas, de repente você tomando consciência, não, vou mudar isso. Então isso aí, ó, mais uma coisa que não é permanente, né? Então a teologia judaico-cristã, nessa teologia, a vida é única, né? E aí o Cortella fala nesse vídeo que essa ideia da reencarnação acaba não colando. Tô aqui falando de uma forma simples, né? Porque permitiria postergar essa escola. Então a ideia da vida única é agora ou agora, seja bom aqui, não terá outra ocasião. Mas eu acrescento aqui que não é bem assim, né? No Espiritismo a gente tem a lei do progresso e a necessidade de ser bom agora. Não podemos deixar para depois, por inúmeros motivos que eu não vou detalhar aqui, porque não é uma live espírita, mas só para acrescentar, já que ele mencionou a reencarnação, eu achei interessante a gente trazer só um pouquinho. Baseado no Evangelho, então, nas leis do progresso, de causa e efeito, e até também na transição planetária, né? A gente sabe o que está acontecendo. O espírito ele tem essa urgência, ele precisa ser bom agora sim, mesmo acreditando em reencarnação. E lembrando, tem inúmeras passagens no Evangelho que a gente se baseia, mas Jesus disse, né, pelo perdão, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Então a gente sabe que não tem essa de deixar para depois, né, para a próxima encarnação, para resolver as pendências. Vamos resolver os boletos espirituais ainda nessa encarnação, né? Deixar o mínimo para a próxima. Aquilo que a gente realmente não consegue lidar. E aí, alguns questionamentos antes da gente ir para o nosso povo fala online. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de você, Ele sabe o que você fez no verão passado, Ele sabe se você vai para o céu ou para o inferno, Ele que te criou. Né? Ele sabe, te conhece bem, mas não é bem assim, né? Por que ele permitiu então a minha existência? Vamos supor, se eu sou errada, toda errada, ele criou lá, ele sabia, tá fazendo a Priscila lá, essa daqui, ó, respondona, isso aqui vai aprontar isso. Se ele sabe que de repente eu, né, eu vou desviar o meu caminho, eu vou cometer um crime, eu vou pro inferno, por que ele me criou? Porque ele quis? Gente, que ideia, né? Porque ele quis. Então, supondo, né, nessa concepção de ele criou porque ele quis, né? Se existe um destino, se está pré-determinado que eu vá para o céu ou para o inferno, porque, né, ele me criou? Porque ele me fez dessa maneira? Aí, se for para ir para o céu, ok, né? Ele me fez para ser um anjinho, para ser boa. Mas se ele já sabe que eu vou cometer algo, né, errado e vou para o inferno, por quê? Né? É algo para a gente questionar dentro dessa concepção de céu e inferno, de vida única e de predestinação. O nosso povo fala online, né? Ele foi bem curtinho, né? Talvez por eu ter colocado há pouco tempo, poucos dias, ou porque as pessoas não ficaram na dúvida, porque esse é um tema que deixa a gente meio lá, meio cá, né? Eu acredito que algumas coisas são destinadas, outras, mas eu tenho meu livre-arbítrio, a gente fica meio assim, fica difícil de elaborar, né, a nossa opinião. Mas nós temos aqui algumas. O Alan, da página Fraternidade e Esperança, disse: acredito que as páginas estão em branco e o que escrevemos nelas corre por nossa conta. Perguntei para o Alan se existem os capítulos, mas ele não me respondeu alguns tópicos lá dentro da ideia dele, né? Mas é isso, né? Que a gente está a todo momento podendo criar aí a nossa história. A Valéria confirmou que acredita. E o Haroldo Mendonça, que é astrólogo, disse: no nosso atual estágio evolutivo, há mais destino que livre-arbítrio. A ideia aqui do Haroldo, que é espírita e astrólogo. Entendendo o destino como pré-determinismo, né? Você está pré-determinado para aquilo. Eu entendo aí, você não está, não é fatal, você vai ter que passar por isso, mas tem ali aquela predestinação. Aí ele diz: eu trabalho com a astrologia kármica no intuito de despertar a responsabilidade que temos em mudar o destino, ou obtendo mais compreensão sobre nós mesmos. Autoconhecimento. Então é essa, né, a linha dele que ele se baseia aí, a astrologia. É a do autoconhecimento, não essa coisa de vai acontecer, né, de prever o futuro e determinar que vai ser daquele jeito. Porque há de se ter muito cuidado, assim como várias coisas aí são mal divulgadas, mal interpretadas, a astrologia também é. Então tem de haver um cuidado para colocar que a astrologia séria é mais para o autoconhecimento. Haroldo diz: as pessoas adotam uma postura passiva às vezes, né, sabendo de algo ou estando pré-determinado, né? E é assim e pronto, vou sofrer.
mas o destino é moldável. Haroldo diz, o destino é moldável. Por quê? Eu entendo aqui, às vezes a gente está numa situação, né, da vida, e até mesmo pelo pessimismo, pelas dificuldades, por tentar mudar e não conseguir, às vezes a gente se acomoda. Ah, ok, esse é o meu destino, eu vou ficar aqui chorando, sofrendo e acabou-se, né? Vou passar aqui 30 anos, 40 anos sofrendo, mas não é assim, a gente pode mudar a nossa realidade. Eu não tô falando aqui, gente, de você ser pobre e ficar milionário, de você mudar completamente. Eu tô falando mais da questão do interior, da sua mentalidade, para ter uma vida um pouco mais leve, com menos sofrimento, a maneira como você encara a vida, ser mais próspero nesse sentido de felicidade, de estar conectado a Deus, e o resto é consequência, né? Não vamos aqui nos iludir achando que vamos, né, só vibrar positivo e vamos ter dinheiro que vai cair do céu para resolver nossos problemas, até porque dinheiro não resolve tudo. E aí, só para completar, o Haroldo, ele vai fazer, olha que bacana, casou aí, né? Então, eu assisti uma live sobre isso semana passada, já com o meu tema determinado, já em aberto, e o Haroldo também vai fazer uma. Convite para o webinário gratuito, é gratuito, quem tiver interesse, de astrologia kármica, dia 9 de julho, às 17 horas. Quem tiver interesse em astrologia kármica, o Haroldo vai fazer esse webinário gratuito. Se eu não me engano, vai durar 2h30, através do Simpla. Aí vai lá no perfil do Haroldo, no Instagram. Haroldo é o mesmo astrólogo que eu fiz live no final do ano passado, sobre as tendências para esse ano de 2022, falando sobre a conjunção Júpiter e Netuno em Peixes. E ele vai fazer isso, aí lá tem o link. Qualquer coisa, falem comigo também, se tiverem interesse. Agora vamos sair um pouquinho da astrologia e para a neurociência. Importante a gente entender que não existe assim, é assim e acabou, né? A ciência já avançou muito, mas ela ainda está estudando muito. A gente sabe que ainda vem muita coisa boa, se Deus quiser, agora com esse período da pandemia, deu uma acelerada aí na ciência, em breve a gente vai ter aí novidades, né? Sobre a mente, a consciência. Então são estudos, gente, sem determinismo, aqui de que é assim, acabou, né? De que tá pronto, tá acabado. Baseado aqui numa matéria da revista Veja, aqui do site da Veja, né? Eu trouxe aqui para vocês um resuminho. Então, alguns estudos, experimentos que vêm sendo realizados por cientistas há anos, conseguiram mapear a existência de atividade cerebral antes que a pessoa tivesse consciência do que ela iria fazer. Ou seja, né, na concepção aqui deles, o cérebro já sabia que ia fazer antes da pessoa ter essa consciência. Lá eles analisando lá dentro, eles percebem, né, conseguem lá mapear isso. Antes de eu falar, vou pegar esse copo aqui com água, sabe, meu cérebro já sabia. É uma coisa bem assim, bem loucona, né? Então aí a gente tem esses milhões de neurônios fazendo sinapses o tempo todo, e aí dentro dessas sinapses ele já sabe que eu tô querendo fazer determinada coisa antes de fazer. E aí um dos estudos que se comenta nessa matéria é sobre apertar um botão. Os cientistas queriam saber se a pessoa ia apertar o botão com a mão direita ou com a mão esquerda. E aí, com base lá, né, eu acho que é isso, nas sinapses, eles conseguiram identificar, né, aquela pessoa vai apertar o botão com a mão direita, e por isso essa ideia, né. E o cérebro já sabia o que ia fazer antes de se ter consciência. Para a gente poder comparar, fazer uma analogia, como se o nosso cérebro fosse um grande computador. Eu acho que eu falei isso na live eu ia falar da semana passada, né? Foi há 15 dias. Na outra live, né? Imagina, se a gente hoje em dia tem celulares tão modernos e computadores tão rápidos, imagina o nosso cérebro, que ainda nem se tem total consciência da sua capacidade. É rápido demais, gente. Falei alguma live aí da vida, são tantas, né? Somos computadores de carne e nossa consciência seria a tela de um monitor. Nosso cérebro seria um computador e a nossa consciência seria um monitor, né? A tela de um monitor. Então, assim, é como se fosse assim. A gente tem aqui, no meu caso aqui é um notebook, né? Mas eu imagino, vendo direitinho, me ouvindo, porque deu o vídeo pausado aqui pra mim. Vou aproveitar e vou ler aqui. O Nando tá dizendo plano A, B, C, D, deve ser, né, para a questão do destino e do livre-arbítrio, né, que o destino é moldável. E o Nando tá dizendo também, como faz falta ficar 15 dias sem live.
Pois é, gente, a minha intenção é que a live se torne semanal, mas no momento eu não consigo dar conta, por conta de outros compromissos, principalmente o ESG da minha casa espírita. Então, acaba que eu sei que eu não vou dar conta, pelo menos esse primeiro mês eu resolvi fazer de 15 em 15 dias, mas a minha intenção é fazer semanal daqui a algum tempo. A Sônia tá dizendo, já deu o quê? Vídeo pausado, já estão me vendo, né? Vou continuar. Então, só para a gente concluir esse raciocínio, assim como um computador de mesa, tem lá a CPU com HD, processador, memória, com tudo ali, né? E tem o monitor, que é só uma televisão, onde recebe essas imagens e a gente consegue visualizar ali, né, a maneira lá do sistema e coisa e tal. Seria isso. O que vem para nossa consciência é só essa tela. E lá, né, o nosso cérebro todo, com todas as suas partes, é esse grande HD não, esse computador poderosíssimo, né? Estudos corroboraram que a atividade cerebral precede e determina uma escolha consciente. Estudo para apertar o botão com a mão direita ou esquerda, nessa os pesquisadores conseguiram prever qual seria a decisão tomada pelos voluntários 7 segundos antes deles tomarem consciência do que faziam. 7 segundos é muita coisa, né, gente? Eu achei. O Nando tá dizendo consciência seria um periférico. Exato. Assim como, né, o mouse, o microfone, é isso, né, Nando? São considerados periféricos do computador? Se quiser falar mais, fica à vontade. Importante ressaltar que são apenas estudos e eles fazem muitos estudos e discordam uns dos outros, os cientistas. Então, por exemplo, nesse estudo, nessa matéria que eu estava lendo, já vi um outro cientista falando que não se pode determinar isso para todos os nossos comportamentos, né? Só apertar um botão com atividades mais complexas. Na live passada eu falei sobre a questão do inconsciente e do consciente, trazendo Jung, né? E sobre a questão da gente, para mudar de atitude, a gente tem que se observar, tem que parar, tem que fazer aquilo, né? Trazer para a consciência esses nossos pensamentos e atitudes, porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia, então ele vai tomando atitudes com base em decisões passadas. Isso é tudo muito rápido, muito, muito rápido. Então, às vezes, a gente faz sem ter ideia de que, você sempre faz desse jeito, e você, eu sempre faço, não tem ideia por isso, porque já tá tão automático. É igual você, por exemplo, às vezes, você tem a mania, entra no banheiro, acende a luz, sai do banheiro, desliga a luz. Se uma pessoa estiver dentro do banheiro e você sai, você apaga a luz mesmo assim, porque já é automático, né? Ou então, se a luz queimou, tá sem lâmpada, a lâmpada queimou, você vai lá e aperta do mesmo jeito, porque é muito automático. São exemplos aí do dia a dia. Isso, monitores, impressoras, saída final de dados, o Nando tá falando, são os periféricos. Então, vamos refletir, né? Se tem um destino, será que nós viemos com uma missão, com um propósito? E se existe destino, mas por outro lado, nós não somos obrigados, né? Não sou obrigada a fazer aquilo. Será? Concordei que eu ia vir aqui fazer um negócio, mas eu sou obrigada? Será? Até que ponto, sabe? As forças do universo me conduzem para este destino que eu tenho. Né? E aí tem coisas que a gente sabe que há de vir, há de acontecer e que se eu não fizer, o outro vai fazer, né? A gente sabe disso. Mas outras coisas não, são pessoais, né? Se você decide, por exemplo, ter ou não uma família, seguir ou não uma profissão, morar ou não num lugar, são decisões que nós é que tomamos. E se tudo acontece como tem que ser, se Deus sabe de todas as coisas, né, se tem tudo um tempo para tudo, isso inclui o dia do nosso nascimento, o momento do nosso nascimento, tem essa importância para a gente ser exatamente quem a gente é? O que vocês acham? Que tem? Eu, Priscila, nasci em janeiro. Tem uma razão para eu ter nascido em janeiro, no dia que eu nasci, no horário que eu nasci? Ou eu poderia ter nascido em qualquer dia, mês, qualquer horário? Será? O que vocês acham? Com base aí em alguns conhecimentos que nós temos, nós percebemos que sim, né? Existe um momento certo para tudo, inclusive o momento do nosso nascimento. Assim como nós não caímos em famílias à toa, né? Nós temos ali as nossas ligações, para quem é reencarnacionista, nós estamos ligados ali com os nossos afetos, desafetos, as pessoas que vão nos ajudar e que nós vamos ajudar a progredir, né? Outras pessoas que não acreditam em reencarnação
podem não ter uma visão dessa maneira, mas eu acredito que também entendam, né? Que há um tempo para tudo debaixo dos céus, né? Um tempo para cada propósito. Amone, mesmo com livre-arbítrio, há situações que mesmo que lutemos para mudar, não dá. Algumas coisas eu acho que Deus tem programação para cada pessoa. Eu também acho, Mônica, tem certas coisas que por mais que a gente se esforce, não é para ser, né? Mas vamos ver mais um pouquinho então sobre isso. Na astrologia, e aí com base aqui na visão da Devaki, astrologia vivencial, para quem quiser depois procurar saber, né, ter mais conhecimento, o mapa astral, ele é uma foto do céu do momento em que você nasceu. Aquele dia, aquele horário que você nasceu, os astros estavam em determinadas posições, que aí nesse mapa ele vai se registrar em casas que representam áreas da sua vida, trabalho, relacionamento, finanças, espiritualidade, estou tentando lembrar você, sua imagem, né? Finanças, família, saúde, rotina, enfim, cada casa lá do mapa representa algo, e de acordo com os signos, os planetas que estão ali, as posições e os aspectos que fazem, aspectos tensos, como quadratura, tem o sexto, o trígono, que são já fluentes, oposição, que também é tenso, conjunção, que é quando tá junto, enfim, de acordo com esses aspectos, tudo isso aí, os astrólogos, que eu não sou especialista, né, eles conseguem fazer uma leitura de umas perspectivas, não é algo determinado, você é assim, você vai passar por isso, mas umas possibilidades, né, eles conseguem te ler, digamos assim, com base nesse conhecimento que eles já têm. Então, o mapa astral é isso, e através desse mapa vocês conseguem ter uma visão, um entendimento que vai indicar ali facilidades e dificuldades que você vai ter na vida. Então, ali tem como o Haroldo falou, né? Uma predisposição, uma predestinação para certas coisas. Alguns pontos são considerados kármicos no mapa. E são oportunidades, a gente tem que entender pontos kármicos não como castigo. Ai, meu Deus, eu vim com isso aqui, nananã, eu vou passar por isso, eu fiz errado na outra encarnação e... sabe, ó céus, ó vida, não. É uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, porque nós viemos aqui, não foi à toa, né? Fomos criados com algum objetivo, né, gente? A gente veio aqui só para passear, para olhar para o céu? Não. Então, nós temos esses pontos kármicos que são oportunidades de aprendizado e crescimento, oportunidades para a nossa evolução, que não é fatalista. Você pode mudar a sua vida através da sua vibração, do seu pensamento, do seu comportamento. E, inclusive, a Devaki, ela tem um combo de transformação, um combo de uns cursos, né, aulas que ela deu, que está à venda, que reúnem três pontos kármicos. A Lilith, lembra da outra live que eu falei sobre Lilith na astrologia? Então, é onde você não é submisso, você não negocia. Tem Quiron, que é o curador ferido, que essa semana fez conjunção com Marte em Áries, então tá numa época aí justamente para a gente buscar que essas feridas estão sendo remexidas e é uma oportunidade para a gente superá-las, né, de acordo com os astrólogos. E os nodos lunares, que indicam de onde você veio, sabe, aquilo que você tem facilidade, você já aprendeu, já viveu demais daquilo, e para onde você deve ir, o que você precisa desenvolver nessa vida. Olha que interessante, para onde você deve ir, não para onde você vai. Para onde você deve ir, e de acordo com aquilo você vai cumprindo o seu propósito e vai se sentindo melhor, pleno, mais equilibrado, com mais energia. Isso com base na astrologia, né? Então, a Devaki está fazendo também uma série de astrologia e psicologia toda quinta-feira. Tá rolando agora, eu vou assistir depois, já que eu tô aqui com vocês. Recomendo que vocês também assistam, quem tem interesse, porque ela é psicóloga também. Então, junta astrologia e psicologia. E ela tá fazendo desde o início da primeira infância. Ela fez semana passada sobre destino também, acaso. E agora ela começou falando da primeira infância lá, acho que é do período intrauterino, algo assim, hoje. Então, a psicologia, ela nos diz que muitos dos nossos medos, os nossos bloqueios foram enraizados na primeira infância. Mas por que motivo uns absorvem mais do que os outros? Às vezes uma mãe cria os dois filhos mais ou menos do mesmo jeito, passam pelas mesmas dificuldades e depois cada um segue de uma maneira diferente. Por quê?
Porque cada um de nós tem a sua história, tem as suas tendências, tem as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, de maneira que nós entendemos que nós nascemos com essa predisposição para ter esses bloqueios, esses traumas enraizados, considerando também que quem é perfeito, né? Nossos pais não são perfeitos. Então é claro que se olhar para o passado vai ver ali uma dificuldade financeira, uma dificuldade ali na criação, porque tem várias, né? Tem entre irmãos, tem entre pais, né? Às vezes a maneira como o pai ou a mãe educou ou não aquela criança, e uns são mais suscetíveis e outros não. Então, tudo isso vai ser a partir dessa predisposição que nós temos. E aí há de ter uma razão, né? Senão, por que a gente estaria aqui? Se fosse para ser tudo perfeito, né? Então, nada acontece por acaso. A gente nasce nessa família que vai trazer muito amor, mas também vai nos trazer alguns desafios que nós precisamos desenvolver, precisamos superar para o nosso próprio bem, para o nosso progresso, novamente moldando aí o nosso destino. E para isso acontecer, nós precisamos nos conectar com o nosso eu superior, o nosso eu espírito, a nossa consciência, a nossa mente, o nome que você quiser dar para quem você é, além dessa carne aqui, né? Então, para a gente poder ter acesso, porque ela diz aqui, tudo isso está no nosso inconsciente. Todos esses medos, desde que você não tenha feito ainda uma terapia, né? Todos esses medos, esses bloqueios, eles estão no inconsciente. E uma grande parte da nossa psique é inconsciente. Nossa realidade nós podemos mudar, mas precisamos ter consciência de quem nós somos, do nosso eu verdadeiro. Diante das situações difíceis, principalmente daquelas que se repetem na sua vida, quando algo sempre acontece na sua vida de uma maneira muito parecida, é porque o universo está querendo te dar uma lição. E aí você não aprende, ele te mostra novamente, vai te mostrar até você aprender. Para você sair desse ciclo, você precisa tomar consciência de qual lição você precisa aprender. Então, enquanto você não toma, ele fica te dando a mesma lição ali. É igual quando a gente está na escola, a gente faz a prova, é reprovado, continua, né? Até você passar naquela prova. Ok, eu passei, já aprendi. Aí você pode sair da escola, de repente, para a faculdade, ou então, se estiver na faculdade, depois ir para pós. Então, qual o ensinamento, né? A gente parar, tentar se acalmar, o que é difícil hoje em dia, né? Silenciar e perguntar, o que essa situação está me ensinando? O que a vida está querendo me mostrar? O que o universo está querendo me dizer, né? O que essa pessoa está fazendo aqui na minha vida? Não de uma maneira como uma pessoa ruim, uma pessoa culpada, até porque somos todos aprendizes, né? Mas porque eu tive que passar por isso? E não, essa pessoa é ruim, essa pessoa fez algo errado, querendo a gente como vítima, a pessoa como um carrasco, porque às vezes a gente magoa as pessoas sem a menor intenção. A gente está só fazendo o que a gente acha que deve fazer para a nossa vida e a gente acaba magoando outra pessoa. Mas a pessoa não fez aquilo para te magoar, às vezes sim, né? Mas eu estou dizendo que muitas vezes nós magoamos sem ter a intenção, sem sermos pessoas ruins. Então, quando a gente está do outro lado, sendo magoado, passando por algo ruim, a gente tem que fazer esse exercício. O que a vida está querendo me mostrar, está querendo me ensinar e o que essa pessoa veio, né, fazer na minha vida, que está me ensinando através dessa pessoa. E quando a gente faz esse exercício, a gente encontra. Tenho certeza aí, vocês encontram também, né? Quando a gente para tentar entender, essa pessoa me ensinou isso, isso e isso. E aí você consegue ver sobre uma outra perspectiva tudo aquilo que aconteceu com você. Não como, eu só me dou mal, eu só me ferro na vida, mas você consegue, poxa, tô me tornando uma pessoa melhor. Mas por que eu tô conseguindo isso? Porque eu passei por isso com aquela pessoa, porque eu passei por outra coisa, porque isso, né? É na dor que a gente vai aprendendo, não tem jeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A Mônia, essa eu já li, né? O Nando falou, Pri, sabemos que temos que florescer onde estivermos, porém, tem algumas coisas que ainda acho que não podemos mudar. Nossa força de vontade é fundamental, mas ainda acho que tem o que Deus reservou. Como o Haroldo até falou também, né? Que ele resumiu bem, falou no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, é muito mais o destino do que o livre-arbítrio, porque ele vai ser proporcional à nossa evolução. O Nando está falando também, tem situação que as tarefas são só pausadas.
E a Sônia, ótima reflexão. Então é isso, a gente de acordo, imagina uma pessoa totalmente lá abaixo, né, assim que assim, ainda inferior, e a pessoa com total livre-arbítrio para fazer o que quer, né? Nosso livre-arbítrio, ele é proporcional à nossa moral, ao nosso estágio evolutivo, à nossa consciência, e a gente pode colocar várias coisas. E aí, pensando nessa questão também do destino, vamos imaginar, por exemplo, na área do amor. Aí você está predestinado a encontrar uma pessoa. Aí chega aqui a pessoa, tudo bem, se você for considerar destino, assim, um destino determinado, a pessoa vai querer casar com você, né? Mas assim, numa visão de que tem que ser de um jeito, né? Vamos supor, você tem que casar com uma pessoa. Aí se aquela pessoa não quer casar com você, você o quê? Fica solteiro? Você casa com outro, tá sofrendo? Não tem a possibilidade de moldar? Né? Não seria justo com ninguém se a gente não pudesse mudar, não pudesse ter vários caminhos para a nossa felicidade. E a todo momento. Porque vamos pensar, a gente com 20, 30 anos tem que decidir a nossa vida toda, tem que ter consciência. Difícil, né? A gente nem tem consciência, tipo, quase o quê? Quase 40, e aí? Às vezes com 50, com 60, a gente não sabe ainda. Imagina, com 20, 30 anos, você só fazer escolhas corretas é bem difícil, né? Por isso que muitas pessoas às vezes casam cedo, não é uma crítica, mas muitas pessoas casam com 20 e poucos anos e acabam separando. Eu tenho certeza que se eu tivesse casado, eu já teria separado, porque a pessoa agora que está se tornando alguém melhor. Porque tem essa questão da sabedoria, né? Da maturidade, gente. Tem o trabalho, de repente você faz uma escolha lá com 18 anos de uma faculdade, vai trabalhar com algo, mas aí quando chega nos 30 e pouco, 40, você resolve mudar, até depois também. Mas enfim, tô dando aqui alguns exemplos. Morar, você às vezes mora num lugar e em determinado momento você resolve sair dali, ou seja pela violência, ou porque, sei lá, não faz mais sentido para você morar ali, a qualidade de vida, uma cidade que você não gosta, as relações, as amizades, às vezes você vai mudando e as suas amizades já não fazem mais muito sentido para você. E aí não é que você, eu não gosto mais de fulano, mas você já tá em outra, tá tendo outro tipo de comportamento, estilo de vida. E aí você já busca pessoas, grupos, né, que pensam mais parecido com você. Então a nossa vida, ela é assim, como a gente disse no início da live, né? Nada é permanente. Tudo vai mudando, né, com o tempo. Nós mudamos, a vida vai mudando, e a gente vai trocando, né? Com base nisso, nessas experiências que a gente vai, no conhecimento que a gente vai adquirindo, nas trocas que a gente vai tendo com as pessoas que passam pelas nossas vidas, a gente vai mudando. Então, tem essa impermanência da vida. E aí, só a gente trazendo aqui uma frase, né, Chico? Tem aquela frase que é atribuída a Chico, né? Não sei se foi ele realmente, se foi Emmanuel ou outro. Fala, tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Então, com essa ideia de que existe sim um pouco do destino, porque nós não temos a capacidade para sermos totalmente livres e moldarmos a nossa vida toda. Então, existem alguns pontos que são sim destino, né? Nós precisamos passar por determinadas dificuldades, nós precisamos encontrar determinadas pessoas que vão contribuir no nosso progresso, sempre com o objetivo de melhoria. E não nos colocando como vítimas, nos colocando como sofredores, porque vai depender da maneira como a gente vai encarar as coisas. Então, algumas coisas são determinadas na nossa vida para o nosso progresso, para que a gente possa seguir ali, às vezes também porque, aí para quem acredita em reencarnação, porque erramos muitas vezes, né? Então aí existe aquela ajuda ali do destino para que você não saia da linha, que é um apoio, mas a gente tem a liberdade de a todo momento, é claro, ir moldando isso e fazendo escolhas, porque senão nós seríamos o quê? Máquinas, robôs, né? Marionetes, e aí a gente já fazendo só o que já está determinado? Não. Então tem alguns pontos que tem, né? Tem coisas que são para acontecer sim, e que estão de acordo com o nosso merecimento, porque também somos merecedores. Por isso que Chico, né, a frase atribuída a Chico diz, tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Porque às vezes você não sabe exatamente como vai conseguir aquilo, ou nem sabe às vezes se, né, deseja aquilo, mas é do seu merecimento. E essa bênção de Deus chega para você de alguma forma. E aí você às vezes até para e fala assim, mas eu nem estava procurando isso, eu nem estava esperando isso, mas aí já é o universo aí, Deus, quem você acredita, né, o nome que você dê, te abençoando, te presenteando com isso, porque você é, sim, merecedor. Agora, indo um pouquinho para a psicanálise,
É possível prever o destino, gente? Se existe um pouco de destino, tem como a gente ter conhecimento do que vai acontecer? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Para não cair aí em mãos erradas. Mas existe um pouquinho, tem uma explicação. Jung, né? Fundador da psicologia analítica e criador da teoria dos tipos psicológicos, que eu mencionei aqui na primeira live, a gente falou bastante sobre isso na live de intuição, né, sobre Jung. Eu li um artigo aí, vários trechos de um artigo falando sobre isso, dos tipos psicológicos. Ele diz o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, essa frase do Jung, ela vai falar por quê? Porque você está inconsciente, você nem tem noção daquilo, você vai sempre fazendo da mesma forma. E algumas maneiras de prever que eu digo assim, não de determinar, mas que pode ser que aconteça, às vezes quando alguém... Eu vi uma pessoa falando, por exemplo, do tarô dessa maneira, sabia? E eu fiquei surpresa. Que ela falou, o tarô, ele trabalha, tem uma relação... eu não sei, gente, não sou especialista. Vi só a menina falando nos stories. Ele traz uma relação com o teu inconsciente. Então, o que apresenta quando você escolhe a carta, sabe? Que ela vai te mostrar ali o baralho e você escolhe, é uma ligação do teu inconsciente com aquela carta, e aí vai mostrar ali o que tá no teu inconsciente. Gente, que louco, né? Fiquei até com vontade de pedir as cartas ali pra ela. Mas ainda não passei por essa. Mas um dia eu vou experimentar esse negócio. Achei super interessante. Tem essa relação. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida, você vai chamar isso de destino. Ah, isso sempre acontece comigo. Ah, eu nunca consigo isso. Ah, nananana. Ah, porque tá lá no teu inconsciente enraizado. Se você não parar e tentar mudar isso, vai continuar passando por isso várias vezes, né? E aí, Osho já fala o seguinte, que se torna uma previsão quando você faz esse tipo, né? Quando você pede aí uma previsão para, seja pro tarô, para qualquer outra coisa, fala que se torna uma previsão porque nosso inconsciente aponta para aquela tomada de decisão. Repetindo, Osho diz que se torna uma previsão porque nosso inconsciente aponta para aquela tomada de decisão. A não ser que estejamos muito iluminados, tipo um Buda da vida, sabe? Um Jesus Cristo da vida, uau! Nosso inconsciente vai ditar os nossos próximos passos, porque, como nós já vimos na live, nosso inconsciente é uma grande parte aí da nossa mente. A gente, né, não tem muita noção, né? Nosso consciente é pequeno. Então, até nos tornarmos conscientes e mudarmos, vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Portanto, seremos previsíveis. Acontece às vezes que você olha para alguém numa situação e você fala assim, fulano, vai fazer isso, tenho certeza. Já conheço, sempre faz isso. Às vezes você nem fala dessa maneira, mas você consegue prever o que aquela pessoa vai falar, vai fazer, as atitudes dela, porque ela é sempre a mesma pessoa. Agora, se a pessoa está sempre buscando conhecimento, sempre buscando se tornar alguém melhor, mudar as suas atitudes, aí já fica mais difícil de você prever. Porque aquela pessoa, ela está o tempo todo, nossa, por exemplo, uma coisa boba, tô tentando falar mais baixo. Tô tentando, gente, tô tentando desacelerar. Então, se eu tô tentando, tomei consciência, fui alertada, tô tentando, pode ser que você me encontre um dia e eu vou estar falando baixo, você vai, uau, Priscila tá falando baixo. Agora, se eu não tomo consciência, se eu não ouço quem tá me falando, se eu não procuro mudar, eu vou eternamente falar alto, e aí você sabe, lá vem a Priscila falando alto. É mais ou menos isso. Só uma brincadeira, um exemplo bobo, mas pra gente ter aí um exemplo, né? O Nando, uau, que live hoje. Posso dizer que hoje também está tendo bastante reforma íntima. Com certeza, conexões, Nando, conexões. Tá tudo aí junto, gente. Tudo feito pelo Criador, tudo. Então, assim, é só a gente pegando várias fontes, torna, assim, para quem gosta, mais interessante. Mas é tudo a mesma base. A gente vai vendo como faz sentido, né? E aí, trazendo aí um pouquinho para o que é de nosso conhecimento, né? No sono, a gente tem, no momento da emancipação da alma, a possibilidade de receber informações sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a necessidade de termos essa informação. Se for útil na nossa vida, nós podemos sim receber essas informações sobre o nosso futuro. Agora, também a lembrança, nem sempre ela vem com clareza. Por quê? Estamos aqui, né, nessa matéria e com todas as dificuldades, os nossos pensamentos e preocupações, muitas vezes nós não nos lembramos ou trazemos fragmentos
que nós não conseguimos entender. Às vezes isso vai vir mais claro para a gente através de uma intuição no momento adequado. Às vezes a gente, quando passar pela situação, vai falar, né? Ih, eu acho que eu sonhei com isso. Então agora eu entendi o porquê que eu sonhei com aquilo. Né? Então a gente tem essa porta aí, né? Através do sono, que é o sonho. Aí uma coisa também, acho que dá pra gente entender, é quando, por exemplo, às vezes você recebe uma notícia, não vou nem dizer ruim, mas uma notícia que de repente ia te tirar do eixo, ia te desequilibrar. E aí você ouve aquela notícia e fala, ok, tá bom. Aí você fala, mas eu respondi assim a essa situação, eu não fiquei assustado, eu não me desequilibrei, eu nananã. De repente você já tinha conhecimento sobre aquilo através do sonho. No momento do sono você teve contato, soube daquilo. Então quando você está desperto, estado de vigília, que você fica sabendo daquilo, você, tá. Porque você no fundo já sabia, lá no teu inconsciente. Isso vai depender, claro, como eu falei, da informação ser útil e do espírito ter merecimento. Agora, através da mediunidade, isso independente de religião, pode ser dentro do espiritismo, outras religiões e até sem o nome da mediunidade. Com todo respeito, os irmãos que falam que profetizam, por exemplo, eles estão na ideia deles, na concepção, recebendo uma mensagem de Deus, do Espírito Santo. Isso não é, de certa forma, prever o futuro? Quando você vira e fala, né, fulano, então eu estou profetizando, fulano profetizou que isso ia acontecer, de fato acontece. Quando se tem esse vislumbre do futuro e acontece, é o quê? É uma previsão. E isso vai acontecer também de acordo com o merecimento daquela pessoa para receber. Agora, tudo isso, gente, para a gente ver que tem um fundo de verdade, que é possível, mas que tem de se ter muito cuidado para não cair em mãos erradas. E sabemos que ficar buscando informações só para mero brincadeira, né, para mero divertimento, para as frivolidades, isso não vai ajudar em nada, porque dependendo do profissional, da pessoa que está fazendo aquilo, você pode acabar, aí eu estou considerando assim, as questões que se pagam, né? Se você for uma pessoa que de repente não age de maneira correta, você vai, às vezes, gastar dinheiro, ficar ainda mais fragilizado, e dependendo do que a pessoa te disser, você pode ficar mal. Isso aí acontece em qualquer área. Eu vi, como eu citei anteriormente, na astrologia, uma astróloga falando sobre isso, que tem pessoas que vão se consultar, fazer um mapa, né? E aí, dependendo do profissional, ele vira e fala assim, você vai passar por uma cirurgia daqui a 2 anos, sabe? Você vai ser eternamente infeliz no amor. Gente, isso é coisa que você fale pra alguém, pelo amor da deusa, né? Você já não deve falar isso pra ninguém, se você tiver certeza. Se você tivesse, por algum motivo, certeza. E sem ter certeza, muito menos. Mas mal profissional a gente tem em todo lugar. Pessoas usando a comunicação, a fala, seu poder, né, de comunicação para fazer o mal, digamos assim, né, desequilibrar as pessoas, a gente tem um monte. E esse é um dos motivos até que eu me propus a fazer, me comprometi a fazer essa live, que é, de certa forma, divulgar as coisas boas que eu gosto, né? Que eu aprendo e eu gosto muito de compartilhar. É algo que me faz muito bem, né? Aprender e compartilhar. Então, eu tô tentando usar justamente dessa maneira. O meu poder de comunicação com sensibilidade, com afetividade e com espiritualidade. Andréa, minha amiga, falando, você é maravilhosa, que bênção, um beijo. Um beijo, querida, que bom. E o Nando, nossa, poderíamos ficar aqui horas, tá muito bom. Ainda tem aqui um pouquinho para falar, gente. Hoje vai passar de 1 hora. Eu reuni menos conteúdo que semana passada. Só que ficou... Semana passada não, né? 15 dias. Só que a outra ficou bastante engessada. Mas a gente vai moldando, né? Vai adaptando conforme for passando o tempo. E essa eu tô comentando muito. Aí o tempo tá passando. Voltando para a psicologia analítica de Jung. Mas já finalizando. Só vai vir The Chosen daqui a pouco. Vou comentar aqui com vocês, baseado num artigo de Silvia Mello Silva Batista, analista junguiana, do site Jung na Prática. É um artigo sobre destino, maldição e livre-arbítrio. Ela diz assim, trata-se de um processo, algo que se faz continuamente, na direção de ser o que se é. O nosso destino seria não outro do que concretizar aquilo a que viemos fazer. Fazer germinar o grão de que somos feitos. Gente, eu vou ler de novo para vocês prestarem atenção nisso, que é muito importante.
Ela diz que trata-se de um processo, algo que se faz continuamente, né, o nosso destino, na direção de ser o que se é. Na concepção de Jung, nós nos tornamos aquilo que nós somos. O nosso destino seria não outro do que concretizar aquilo a que viemos, fazer germinar o grão de que somos feitos. Então você nasce já com aquela essência, com aquela semente dentro de você, e você tem por objetivo fazer iluminar as suas melhores qualidades, né? Resolver as suas questões, os seus bloqueios, as suas dificuldades do passado, as suas sombras, mas sabendo lidar com isso, não olhando de uma maneira super negativa, sombria, condenando, sabe? Aquela visão que a gente tem aí enraizada, né? De inferno, de muito mal, de... Não! Iluminar as nossas coisas boas, dissolver as nossas mágoas e assim a gente se tornar quem a gente veio ser. Então, no fundo, quando eu entendo, né? Eu tô me trazendo aqui como opinião, gente. Não sou terapeuta, nem faço terapia convencional para falar isso com firmeza, mas no meu entendimento, né? Quando o terapeuta ele te fala para ir até a sua infância, é para tanto dissolver esses medos e bloqueios, como também, de repente, para você lembrar de quem você era, aquele sujeitinho ali que foi sendo moldado e que muitas vezes sendo moldado, você meio que se perdeu. Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que nessas minhas reflexões, com base no que eu, né, no meu passado, uma das coisas que caiu a minha ficha foi assim, nossa, eu fui fazer jornalismo para comunicar coisas boas, mas lá, antes de decidir ser jornalista, eu já brincava de apresentadora. Então, eu tô aqui, né? Aí eu falei assim, é isso, aí foi aí que eu liguei. A minha ideia, a minha formação com o que o meu amigo sempre falava. E eu falei, vou fazer meu programa, Conexões, ó, tá no ar. Então, se lá na minha infância eu gostava de brincar, que eu estava apresentando o programa, eu gostava de brincar que eu estava fazendo a missa, eu juntei tudo, a minha técnica, o meu profissional na comunicação como jornalista, e agora também me tornando locutora, com essa parte da espiritualidade que é o que eu amo há muitos anos que eu estudo. Então, eu juntei as duas coisas, mas foi principalmente a partir dessa reflexão lá da infância. Então, eu estou trazendo o meu exemplo pessoal para que vocês, de repente, façam isso também, né, com vocês. Quando eu entendo dessa maneira, quando o profissional, o terapeuta fala para você ir lá buscar na infância, no seu passado, é porque às vezes a gente vai deixando e a gente vai esquecendo, a gente vai vivendo a vida e vai esquecendo quem a gente é. E aí ela traz aqui que Jung diz isso, o nosso destino seria não outro do que concretizar aquilo que aqui viemos, fazer germinar o grão de que somos feitos. E também a Aline Macari, que é a astróloga, o canal dela, né? Quem tiver interesse também, jornalista, analista junguiana e astróloga, o canal dela é a astróloga. Ela fala justamente isso também, que nós, né, eu me tornei aquilo que eu já era. Ela trouxe de uma outra maneira, agora eu não anotei aqui conforme ela falou, nós viemos nos tornar aquilo que nós já somos, né? Então, continuando aqui, se pudermos desenvolver em nós a consciência reflexiva, nós estaremos saindo da condição de vítimas do destino para cumprirmos não a maldição, mas o destino humano da individuação. O que nos capacita a fazê-lo de uma forma mais integrada e completa é, sem dúvida, um funcionamento psíquico dentro de uma dimensão pós-patriarcal, onde o outro, dentro e fora de mim, é visto, respeitado e acolhido como promotor de mudanças. Foi o que eu falei para vocês. A nossa relação, seja amigo, seja relação afetiva, seja relação com os pais, todas as nossas relações, elas têm por objetivo trazer, né, nos fortalecer, né, trazer amor e também trazer esses desafios. É na convivência que a gente vai aprendendo, né? E às vezes, muitas vezes, os psicólogos também falam, né, que a gente acaba atraindo aquelas pessoas que espelham algo que a gente precisa, às vezes, resolver. O nosso interior, o que a gente está vibrando, o que a gente está atraindo, as emoções que a gente está jogando para o universo. Então, se a gente não está gostando do que a gente está recebendo, a gente deve parar e analisar o que a gente está emitindo. Treinar sua mente, então, para enxergar as coisas de maneira positiva, como uma lição que você deveria aprender e ser grato. E praticar a auto-observação para perceber o que você vem repetindo e que não te faz bem, para sair do automático e mudar a sua vida. Essa é a maneira da gente concluir aqui essa parte,
do nosso tema de hoje, destino livre-arbítrio. Então, vamos sair do automático, praticarmos a autoobservação para percebermos aquilo que a gente vem repetindo na nossa vida, nas nossas vidas, e que não nos faz bem. Se está fazendo bem, se está fazendo certo, está ok. Mas se a gente vem sempre repetindo aquela prova, é porque a gente ainda não passou nela. Então, a gente precisa parar, analisar e ver o que a gente precisa aprender ali para fazer correto e passar. E eu quero que vocês anotem aí, hein, gente? Não precisa me contar, não, mas depois vocês anotem se vocês estão fazendo isso a partir de hoje. Aí daqui a algum tempo vocês me contam, hein? Eu vou perguntar em alguma live e vocês falam, ó, eu corrigi aquilo, a situação tá diferente. Eu quero que vocês façam isso em todas as lives. A partir do tema que a gente estude, vocês pegam aí a ideia, dá uma anotada, tenta mudar e depois me fala, ó, Priscila, deu certo, não deu certo. E o nosso processo aqui é junto, né? Porque eu tô aprendendo também. Agora vamos para o nosso quadro. Vou beber uma água primeiro. Isso aí, Nando, perceber que tá cristalizado na gente, né? Qual é a boa nova? E aí, vocês estão vendo The Chosen, Os Escolhidos? Eu comecei a ver há pouco tempo, né? Essa semana eu vi os episódios 2 e 3. O 2 é o Shabat e o 3, Jesus ama as criancinhas. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas, né? Pra gente concluir a nossa live. Nicodemos estudando como expulsar os demônios, ele estava encafifado como é que ele ia fazer isso, mas ele foi chamado lá pelos juízes, né, para falar que Madalena já estava curada. Por quê? Porque chegou Jesus lá e pá, resolveu com a sua autoridade moral, resolveu a parada. E aí Nicodemos foi investigar e tentar entender o porquê. Quando ele chama ela de Lilith, ela fala que não atende mais por esse nome. Para quem não viu a live anterior, eu falei bastante sobre Lilith, sobre esse nome dentro da mitologia. Uma coisa também que o André me lembrou é que na Bíblia tem vários exemplos, né, de pessoas que mudaram de nome quando elas se transformam, assim como Saulo virou Paulo de Tarso. No momento em que elas têm essa transformação, elas mudam de nome para designar, né, que são uma nova pessoa. Então essa é uma concepção de Maria ter sido chamada primeiramente de Lilith quando estava com os 7 demônios. E depois ela diz que não atende mais por esse nome, e sim Maria Madalena, lembrando que Lilith não está na Bíblia aí, divulgada, é aquele todo paranauê aí, aquele mistério, acho que do Evangelho Apócrifo, sei lá o quê, essas partes que existem que não estão, de fato, na Bíblia, que a gente conhece, eu ia falar que a gente conhece, que é divulgada, sei lá, melhor eu parar de falar sobre isso. Então, na casa de Maria Madalena, Barnabé diz, parece que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. É interessante, o Divaldo fala também no livro Sexo e Consciência sobre isso, que dizia-se que não vinha nada de bom de Nazaré, por ser uma cidade humilde. Então é interessante que Jesus tenha decidido vir justamente de Nazaré. Jesus, né, maravilhoso, ele chegou em todas as condições, né, como ali um simples homem, um carpinteiro que estava por perto, e a gente vê na série justamente isso, acessível, falando com todos, né? E no episódio Jesus ama as crianças se reúnem com ele e dizem uma coisa que eu já falei aqui também na outra live sobre a questão da liderança, que eles esperavam o Messias, os profetas vieram falando, né, anunciando a vinda do Messias, e veio um Messias super humilde, né, falando para os humildes, falando coisas que os inteligentes, os sábios, os ricos e poderosos não tinham interesse em ouvir. Então Jesus diz o seguinte, quer dizer, a criança fala, você nos diz para sermos mansos, mas o Rabino Josias diz que o Messias vai nos liderar contra os romanos e vai ser um grande líder militar, porque eles esperavam um líder que tirasse eles dos domínios do Império Romano. A gente vê isso claramente na série, né? Mateus, cobrador de impostos, todo aquele paranauê ali que Simão vai fazendo, né, para ter a dívida perdoada, e vai falar sobre os outros que estão pescando no dia do Shabat, enfim, vai dedurar, toda uma questão sobre os impostos, né, que com certeza eram altíssimos. E eles estão ali cansados dos domínios do Império Romano, tendo que pagar impostos para eles, né, tem essa questão toda até com Mateus por isso, por ele ser um cobrador de impostos, e Jesus diz o seguinte: devemos respeitar os homens inteligentes, mas às vezes os homens inteligentes não têm sabedoria. Precisamos discernir isso, né? Inteligência de sabedoria. Tem muitas coisas nas escrituras que vocês não conseguem entender e as coisas são reveladas a seu tempo. Muito, muito importante isso, né? Que tem algumas falas do
da série, né? Que elas não estão na Bíblia, claro, não tem como. Eles precisam acrescentar coisas ali, né? Criar uns personagens ali dentro de todo um roteiro ali, uma família, uma vivência e mais falas. Então, assim, não sei se isso está exatamente na Bíblia, até porque eu não sou conhecedora da Bíblia, mas é super interessante essa fala dentro do episódio, dentro da série, né? Dizendo que tem muitas coisas nas escrituras que vocês não conseguem entender e as coisas são reveladas a seu tempo, que isso aí é óbvio, gente, né? À medida que nós vamos tendo conhecimento, mais coisas são reveladas. Então, precisamos sempre ter o conhecimento antigo, né? Analisar, estudar, dentro do seu contexto da época, e tentar fazer uma relação com o momento atual. Eu acho que isso, independente da religião, da filosofia, a gente pode conectar essas coisas. Então, ele diz, para finalizar, não espere que o Messias chegue num cavalo de guerra carregando armas. Ele vai ficar feliz se forem pacíficos. Não podemos colocar, né, a nossa fé, o nosso amor, a nossa crença nas mãos de líderes políticos, líderes militares, né? Nosso Senhor, Deus, Criador do Universo, Jesus, para nós espíritas, né, governador do planeta Terra, mas enfim, cada um tem no seu coração de uma maneira diferente, sempre entendendo a grandeza desse homem que veio aqui nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, o amor incondicional, o ser que nós devemos nos tornar. Então, a gente sabe que é só através da paz. Pode ser que em alguns momentos a gente precise alterar a voz, ser mais firme, mas sabendo que é só através da paz, e não através de armas, e não através de agressões físicas e verbais, enfim, de preconceitos, né? O Nando tá dizendo, né, que Jesus é o cara. Perfeito. E a gente vai finalizando aqui a live. Se vocês quiserem fazer mais algum comentário, vou só esperar um minutinho e vou falar a frase final para a gente poder fechar. Hoje foi com mais tempo, né, gente? 1h10, 1h15, que eu acho que vai fechar. Mas foi boa. Para mim foi muito bom. Tá chegando perto do que eu desejo, do que eu quero para a live, né? Que a gente poder comentar, brincar, falar de uma forma mais divertida, mais simples, sobre assuntos que para mim são interessantes e para vocês também, por estarem aqui. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Eu quero deixar vocês com a seguinte frase, de Sêneca, filósofo, que era um dos célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Só é livre quem deixou de ser escravo de si mesmo. Só é livre quem deixou de ser escravo de si mesmo. Às vezes a gente fala, né? Só para não deixar tão solto assim para vocês. Às vezes a gente entende que ser livre é fazer o que se quer. E nesse fazer o que se quer, a gente é guiado, é levado pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pelos nossos desequilíbrios. Então, nem sempre fazer o que se quer, fazer de qualquer jeito, é ser livre. Só é livre quem deixou de ser escravo de si mesmo. Então, que a gente comece a ter mais, se aquietar, silenciar a mente, se equilibrar, buscar trazer do inconsciente para o nosso consciente todas essas questões para nos tornarmos alguém melhor, para nós, principalmente para aqueles que convivem conosco. E assim, né, a gente vai aprendendo e se tornando mais livre. Nosso livre-arbítrio vai expandindo e a nossa capacidade de escolha e de moldar o nosso destino. Nós vamos ver também mais sobre isso na live sobre lei da atração, que eu já estou providenciando para vocês. Vai ficar gravada assim, Andréia. Um beijo, querida. Beijo a todos vocês. Obrigada pela audiência, obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar isso. Até o próximo Conexões. E vocês, quem tiver alguma ideia, sugestão de tema, pode me mandar que eu vou avaliando e já vou montando de repente aí, se não for possível para o próximo mês, mais para frente, para eu ir me organizando. Mas desde já, um beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo.